Porque Deus permite que certas coisas aconteçam, porque mesmo orando, jejuando e buscando respostas, muitas vezes tudo continua sem sentido. A alma clama por explicações, mas o céu parece silencioso. E então a dúvida se instala. Será que Deus realmente está no controle? Talvez você tenha chegado até aqui porque sente que a sua fé está sendo provada. As coisas ao seu redor não fazem sentido. Você tenta conectar os pontos, entender os caminhos, encontrar lógica nos acontecimentos, mas tudo parece confuso. A dor vem sem aviso, os planos desmoronam, as respostas que você esperava não chegam. E no meio disso tudo, o coração se pergunta: se Deus me ama, por que Ele não me dá uma resposta? O ser humano tem uma necessidade quase incontrolável de entender tudo. Desde criança, aprendemos a buscar explicações para tudo que nos cerca. Se algo não faz sentido, nossa mente entra em alerta, procurando encaixar cada peça do quebra-cabeça. Isso é natural, mas quando trazemos essa mesma mentalidade para a fé, encontramos um obstáculo difícil de superar. Porque Deus não opera dentro da nossa lógica. Ele vê além do que conseguimos enxergar. O que parece sem sentido para nós pode estar dentro de um propósito muito maior que ainda não compreendemos. A palavra de Deus nos lembra disso de forma clara. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Esse versículo nos ensina uma verdade difícil de aceitar. Nem sempre vamos entender o que Deus está fazendo. E o que nos resta diante disso? Duvidar, questionar, lamentar ou simplesmente confiar? A confiança verdadeira nasce quando não há explicações. É fácil dizer que cremos quando tudo está bem, quando as coisas acontecem conforme planejamos. Mas a fé real não se baseia em enxergar. Ela se sustenta na certeza de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando não conseguimos compreender seus caminhos. Quantas vezes você já olhou para o passado e percebeu que algo que parecia ruim, mais tarde se revelou como um livramento? Quantas situações que você não compreendia na época e hoje fazem sentido? Isso nos mostra que a compreensão não vem no tempo da nossa ansiedade, mas no tempo da soberania de Deus. Pode ser que hoje você esteja enfrentando um desses momentos. O desespero bate à porta porque nada se encaixa. Você pede um sinal e tudo que recebe é silêncio. Seus olhos não veem saída e o coração começa a fraquejar. Mas será que a ausência de respostas significa a ausência de Deus? Se há uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que Deus nunca perde o controle. O fato de você não entender não significa que Ele não esteja agindo. Nossa visão é limitada, mas a dele não. O tempo de Deus é diferente do nosso, e os seus planos não dependem da nossa compreensão para serem perfeitos. A grande pergunta, então, é: você está disposto a confiar, mesmo sem entender? Está disposto a continuar crendo, mesmo quando tudo parece confuso? Porque é justamente nesse lugar de entrega, nesse espaço entre a dúvida e a fé, que Deus age. E Ele está agindo agora, mesmo que você não veja, mesmo que não faça sentido. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A mente humana anseia por lógica. Tudo precisa ter um motivo, um começo, um meio e um fim compreensível. Quando algo escapa dessa estrutura, o coração se inquieta.
Diante do inesperado, a primeira reação costuma ser a pergunta: por que isso acontecendo, meu Deus? Quando a dor bate à porta, quando os planos falham, quando aquilo que parecia certo desmorona, a alma entra em um conflito silencioso. O desejo de compreender luta contra a realidade da incerteza. E é nesse espaço de dúvida que a aflição cresce. A angústia de não entender os planos de Deus não nasce apenas da dor em si, mas da falta de explicação para ela. Se soubéssemos exatamente o motivo de cada provação, talvez a dor fosse mais suportável. Mas Deus não entrega respostas antecipadas. Ele pede confiança antes da compreensão. Muitos se veem diante de situações em que tudo parecia se encaixar perfeitamente. Mas, de repente, algo muda e os planos caem por terra. A insegurança toma conta e as perguntas vêm como uma enxurrada. Se Deus sabia que eu queria tanto isso, por que permitiu que desse errado? Se Ele é bom, por que deixou essa porta se fechar? Esses questionamentos revelam um desejo natural. Queremos que Deus nos explique cada detalhe, mas Ele não se move conforme a nossa necessidade de entender. Sua vontade não depende da nossa aprovação. Seu silêncio não é descaso, mas um convite para confiarmos sem precisar de explicações. A palavra nos ensina essa verdade de forma clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. A chave está aí, confiar de todo o coração, sem depender da própria compreensão. Esse é o ponto que desafia nossa fé. Queremos respostas, mas Deus nos oferece direção. Buscamos lógica, mas Ele pede confiança. Essa luta entre querer entender e aprender a confiar é um dos maiores desafios espirituais. Quando as respostas não vêm, há dois caminhos: resistir ou se render. A resistência gera ansiedade, frustração e até incredulidade. A rendição gera descanso, mesmo sem explicação. Quantas vezes algo parece sem sentido hoje, mas depois de um tempo enxergamos que Deus estava cuidando de tudo. Essa percepção só vem depois, quando a dor já passou. Mas durante o processo, a falta de entendimento pode nos fazer pensar que Deus não está vendo. Mas Ele vê, Ele sabe, Ele já está no fim daquilo que ainda estamos começando a viver. O coração humano luta contra essa verdade, porque quer clareza antes da entrega. Mas a fé genuína nasce justamente na escuridão da incerteza. Quando tudo parece sem sentido, é o momento exato em que Deus está conduzindo cada detalhe. O que parece um silêncio divino pode ser, na verdade, Deus te protegendo. Acreditar em Deus é uma coisa. Confiar sem exigir explicações é outra completamente diferente. Há quem só consiga se entregar a Deus quando tudo faz sentido, quando cada peça se encaixa e os caminhos são claros. Mas será que essa é a fé que Deus espera de nós? Muitos passam a vida tentando encaixar a fé dentro da lógica humana, como se a presença de Deus precisasse ser comprovada para ser real. Esse tipo de pensamento cria um problema sério. Sempre que algo não fizer sentido, a fé vacilará. Sempre que as circunstâncias parecerem injustas, o coração questionará se Deus realmente está ali. Esse raciocínio transforma a confiança em algo condicional. Quando tudo está bem, Deus é bom. Mas quando a vida traz desafios, as dúvidas surgem e a fé se torna frágil. Como alguém pode dizer que confia em Deus se essa confiança depende da compreensão dos acontecimentos? A verdade é que tentar racionalizar a fé pode nos afastar de Deus. A Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé não exige provas. Ela não precisa de justificativas.
Ela existe justamente quando não há evidências aparentes. Há momentos em que Deus age de maneira que desafia qualquer lógica humana. O inesperado acontece, os planos mudam e o coração se inquieta. Se a fé estiver condicionada à compreensão, o relacionamento com Deus será frágil. Cada silêncio dele será interpretado como abandono. Cada situação difícil será vista como um castigo. Mas Deus não está limitado à nossa percepção. Quem busca entender tudo antes de crer está tentando viver por vista, não por fé. O problema é que nossa visão é limitada. O que enxergamos é apenas uma pequena parte do que Deus está fazendo. Não é possível exigir explicações do Criador e, ao mesmo tempo, dizer que confiamos nele. Essa necessidade de controlar tudo é um reflexo da insegurança humana. O coração teme o desconhecido, teme o inesperado. Mas Deus não pede que entendamos seus caminhos, Ele pede que confiemos. Quem se recusa a confiar sem entender está sempre inquieto, sempre questionando, sempre buscando razões antes de descansar. Mas quem entrega o controle a Deus experimenta um tipo de paz que não pode ser explicada. Não porque as respostas chegaram, mas porque a necessidade de tê-las foi deixada nas mãos dele. Deus nunca disse que explicaria cada detalhe. Ele apenas disse: confia em mim. A fé verdadeira não exige justificativas. Ela simplesmente se lança nos braços de Deus, mesmo quando tudo parece sem sentido. O que você faz quando não entende? Exige respostas ou se entrega? Sua fé é baseada na compreensão ou na confiança? Porque quem só crê quando entende não está vivendo pela fé, mas pela lógica. E Deus nunca pediu para ser entendido. Ele pediu para ser confiado. Nem tudo na vida será explicado. Nem todas as perguntas terão resposta. E a verdade é que se nossa confiança em Deus dependesse de entender tudo, ninguém conseguiria permanecer firme. A fé não precisa de comprovação para existir. Ela é justamente a certeza que se mantém de pé quando todas as evidências parecem apontar o contrário. O ser humano tem uma tendência natural de buscar garantias. Queremos sinais antes de tomar decisões, segurança antes de agir, clareza antes de descansar. Mas Deus não opera dessa forma. Ele não trabalha para satisfazer nossa necessidade de previsibilidade. Ele nos chama a confiar nele antes mesmo de enxergarmos qualquer resultado. A palavra nos ensina algo essencial sobre isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O que agrada a Deus não é a nossa capacidade de entender seus planos, mas a disposição de confiar sem ver. Quem exige sinais antes de acreditar não está exercendo fé, mas apenas reagindo ao que é visível. A verdadeira fé não espera por provas. Ela é a convicção que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Muitas vezes, queremos sentir Deus antes de confiar nele. Buscamos uma emoção que nos assegure de sua presença. Mas Deus não é limitado às sensações. Ele continua sendo Deus mesmo quando não sentimos nada. A fé que o agrada é aquela que persiste mesmo no silêncio. A confiança em Deus não pode ser seletiva. Não se pode crer apenas quando tudo está favorável e questionar quando as coisas fogem do controle. Crer é uma decisão, não uma emoção passageira. Quem se baseia nos sentimentos para definir a própria fé viverá em constante inconstância. Há momentos em que tudo parece apontar para o fracasso, em que os ventos sopram contra e nada faz sentido. E é exatamente nesses momentos que a fé verdadeira é provada. Deus não precisa que entendamos cada detalhe do que Ele está fazendo. Ele apenas quer que confiemos que tudo está sob seu controle. O coração humano se inquieta quando não vê um caminho claro.
Mas a fé que agrada a Deus não pede mapas detalhados, apenas a certeza de que Ele sabe para onde está nos levando. O que parece incerto para nós nunca é incerto para Ele. O grande teste da fé não é crer quando tudo vai bem, mas permanecer firme quando tudo parece incerto. Quem precisa entender para confiar ainda não entendeu o que é fé. E você? Está esperando entender para confiar? Ou está disposto a crer mesmo sem ver? Porque a fé que Deus espera não se apoia no que os olhos enxergam, mas na certeza de que Ele nunca falha. O silêncio de Deus pode ser desconcertante. Quando oramos e não recebemos respostas, quando buscamos direção e não encontramos clareza, o coração começa a se questionar. Será que Deus está ouvindo? Será que Ele se importa? Será que estou no caminho certo? O ser humano lida mal com a ausência de respostas. Sempre que algo foge do nosso controle, a mente entra em um estado de alerta, tentando encontrar sentido no que não pode ser explicado. E quando Deus não fala, a insegurança se instala. Mas será que o silêncio dele significa ausência? Muitas vezes, o silêncio de Deus é uma forma de nos ensinar a confiar. Quando tudo está claro e as respostas são evidentes, a fé não é necessária. Mas quando o caminho se torna incerto, quando as portas parecem fechadas, quando o tempo passa sem mudanças, é aí que somos desafiados a crer sem ver. A espera pode ser desconfortável, o silêncio pode ser angustiante, mas o fato de Deus não responder da maneira que esperamos não significa que Ele não esteja agindo. Há batalhas sendo travadas no invisível, há caminhos sendo preparados nos bastidores, há propósitos sendo alinhados que ainda não conseguimos enxergar. O problema é que, muitas vezes, confundimos a falta de respostas com a falta de interesse de Deus. Mas Ele não trabalha dentro dos nossos prazos. O tempo dele não é limitado pela nossa pressa. O que hoje parece um atraso pode ser, na verdade, um livramento. O que hoje soa como abandono pode ser um preparo. A Bíblia nos lembra disso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Essa promessa não depende do que conseguimos ver ou entender. Depende apenas da confiança que temos no caráter de Deus. Ele fará o que for necessário, no tempo certo. Muitos querem confiar em Deus, mas sem abrir mão do controle. Buscam respostas, mas têm dificuldade de descansar. O silêncio de Deus se torna incômodo, porque confronta a necessidade humana de saber o que vem a seguir. Mas confiar em Deus significa descansar, mesmo sem explicações. O coração impaciente tenta encontrar saídas próprias. A inquietação nos faz querer agir por conta própria, como se pudéssemos apressar o plano de Deus. Mas toda vez que tentamos forçar uma resposta, nos afastamos daquilo que Ele realmente deseja fazer. Deus não precisa explicar cada detalhe para que sua vontade seja perfeita. Ele não nos deve justificativas. Ele nos convida a confiar. Talvez você esteja vivendo um tempo de incerteza. Os caminhos parecem fechados, as respostas não chegam e a sensação de estar perdido começa a tomar conta. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele está presente, mesmo quando o silêncio parece absoluto. Ele está conduzindo cada detalhe, mesmo que você não consiga perceber. A fé verdadeira nasce nesses momentos. Não quando tudo faz sentido, mas quando a confiança supera a necessidade de explicação. Hoje, Deus está chamando você para descansar, para entregar o que pesa, sem exigir que Ele revele cada passo antes do tempo. Te convido agora para um momento de oração, que seja um momento de entrega, de descanso e de confiança. Respire fundo e coloque seu coração diante de Deus. Ele sabe o que você precisa, mesmo antes que você peça. Pai amado, entramos na Tua presença com um coração sincero.
Não viemos apenas para pedir, mas para entregar. Trouxemos diante de Ti as nossas incertezas, os nossos medos e todas as perguntas que ainda não têm resposta. Muitas vezes, olhamos ao redor e não conseguimos entender o que está acontecendo. Os dias passam, as dificuldades persistem e o nosso coração se inquieta. Mas sabemos que o Senhor continua no controle, mesmo quando tudo parece confuso. Sabemos que os Teus caminhos são mais altos que os nossos, que a Tua vontade é perfeita e que o Senhor nunca se atrasa. Mas confessamos que às vezes a espera nos enfraquece. O silêncio parece longo demais e a nossa fé vacila. Queremos confiar, queremos descansar, mas a nossa mente insiste em buscar explicações. Queremos ver antes de acreditar, mas a fé que agrada ao Senhor é aquela que não precisa de provas. Por isso, hoje entregamos a nossa necessidade de entender. Entregamos a nossa pressa, o nosso medo, a nossa ansiedade. Entregamos as situações que não fazem sentido, as respostas que não vieram, as mudanças que tanto esperamos. Escolhemos confiar em Ti sem exigir explicações. Escolhemos descansar na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Pai, há pessoas aqui que estão cansadas, pessoas que já tentaram de todas as formas encontrar uma saída, pessoas que têm orado há meses, há anos, e sentem que nada acontece. O coração se desgasta, a fé se enfraquece e a dúvida começa a surgir. Mas hoje o Senhor nos lembra que a Tua fidelidade não depende do que vemos. O Senhor continua agindo, mesmo quando tudo parece parado. O Senhor nunca prometeu que revelaríamos todos os detalhes antes do tempo. Nunca disse que entenderíamos tudo no momento em que desejamos. Mas prometeu que estaria conosco todos os dias, que nunca nos deixaria sozinhos, que sempre cuidaria dos Teus filhos. E é nisso que queremos nos firmar. Se hoje estamos em um tempo de espera, que possamos esperar com confiança. Se hoje estamos em um tempo de silêncio, que possamos descansar, sabendo que o Senhor fala na hora certa. Se hoje não conseguimos ver a saída, que possamos lembrar que o Senhor já preparou o caminho. Pai, ensina-nos a confiar, a não questionar cada detalhe, a não perder tempo tentando entender o que só será revelado no Teu tempo. Ensina-nos a viver pela fé, não pelo que vemos. Ensina-nos a Te buscar, não apenas por respostas, mas porque reconhecemos que a Tua presença é tudo o que precisamos. Se há alguém esperando há muito tempo por uma resposta, que o Senhor renove a esperança. Se há alguém se sentindo sozinho, que essa pessoa sinta agora o Teu abraço e a Tua presença poderosa. Sabemos que um dia tudo fará sentido. Um dia veremos claramente os propósitos que hoje parecem ocultos. Um dia olharemos para trás e entenderemos que o Senhor sempre esteve aqui. Mas até esse dia chegar, queremos descansar na certeza do Teu amor. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor nunca falha. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca se ausenta. Mesmo quando não ouvimos Tua voz, sabemos que o Senhor continua trabalhando. Hoje nos rendemos a Ti. Escolhemos confiar. Escolhemos descansar. Escolhemos entregar tudo o que pesa, porque sabemos que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. Te louvamos, Te adoramos e Te entregamos tudo. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, a verdade é que confiar sem entender não é fácil. O coração quer respostas. A mente busca lógica, mas Deus nos convida a descansar. Não porque tudo já faz sentido, mas porque Ele já sabe o final dessa história. Mesmo quando não conseguimos ver, Ele continua no controle. Apenas confie e entregue. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar espalhando palavras de fé que fortalecem e trazem paz. E para afirmar esse compromisso de confiar em Deus, mesmo sem entender, escreva nos comentários: mesmo que eu não entenda tudo, eu confio em Ti.
meu Deus. Declare isso com fé, sabendo que Ele está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Agora, se você deseja um tempo de crescimento espiritual, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Que Deus continue abençoando sua vida e guiando seus passos. Até o próximo momento juntos e lembre-se, Deus não solta a sua mão.